Ele vai fazer o impossível. Mas ele só vai fazer depois que você tomou a decisão e começou a agir. E começou a fazer a sua parte. A nossa parte é aquilo que nós conseguimos fazer. Tudo aquilo que você consegue fazer é sua parte. Agora, aquilo que você não consegue fazer, isso aí é parte do Senhor. E eu tenho uma palavra muito forte para o seu coração. E você não pode sair desse vídeo sem ouvir o final dessa palavra. E essa palavra, ela é muito profunda porque ela faz parte da minha vida. É isso aí. A minha vida começou como sendo adotado, e daí por diante, aquela historinha, sabe? Aquela história triste que todos passamos. Só que teve um momento em que eu tomei uma decisão, e eu falei, eu não quero mais. E nesse momento o Senhor apareceu e me ajudou, Ele colocou ferramentas no meu caminho, para que eu conseguisse fazer aquilo que eu sozinho não conseguiria sem essas ferramentas. E é isso que o Senhor faz. Se você tomar a decisão hoje de quebrar este ciclo, quebrar o ciclo vicioso, quebrar o ciclo de todas suas gerações, se você tomar a decisão, o Senhor ele vai tomar a decisão de ser o seu sócio nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não importa a hora que você está vendo esse vídeo. O que eu quero te dizer é o seguinte, Ele é o seu sócio. Ele não vai fazer tudo por você, mas Ele é o seu sócio. E Ele vai fazer por você aquilo que você não consegue. A partir do momento que você tomar a decisão de romper com essa barreira, romper com esses vícios, romper com o seu passado, quando você toma essa decisão, Ele pega na sua mão e fala assim, agora sim, nós vamos juntos. Mas se você não tomar a decisão, se você apelar para o medo, se você não tiver coragem de arriscar tudo, o seu passado, tudo que você tem, tudo que você construiu, todos os seus erros, todo o seu passado, toda a sua memória, se você não tiver disposição de arriscar tudo isso, Ele não vai fazer por você. Então não adianta você ficar esperando. Se você não está se predispondo, se você não está se colocando em um lugar de decisão, você é coautor da vida. Vocês dois juntos, você juntamente com Deus, vocês escrevem a sua história. E você já escreveu a sua história? Você está escrevendo a sua história? Você está tomando decisões? Você está se colocando em circunstâncias de misericórdia dele? Se a gente parar para pensar, Davi é lembrado hoje como o maior rei que já existiu. E até mesmo se você pegar a genealogia de Jesus, lá em Mateus, capítulo número 1, você vai ver que todas as pessoas são citadas pelo nome. Raabe é citada pelo nome, Salmão é citado pelo nome, Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo, todos citados pelo nome. Só que teve um cara que foi citado como Rei Davi. Pode pegar e abrir Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, e vai estar lá. Só um cara é citado como Rei Davi. E esse cara, ele só é citado como Rei Davi porque ele tomou uma decisão no momento em que todo o país dele estava com medo. Ele tomou uma decisão de coragem. Enquanto todos falavam assim, meu Deus, eu tô com medo desse gigante. Todos estavam temerosos de medo do gigante. Todos estavam com medo do Golias. Mas ele tomou a decisão e ele falou, quem é esse incircunciso filisteu para tretar contra o Deus vivo, Deus dos exércitos, o Deus de Israel? Quem é esse incircunciso filisteu? Mas antes de falar isso, ele perguntou o seguinte, ele falou assim, ó, o que vão dar para quem enfrentar esse gigante? Ele olhou para a recompensa também. Não tem problema você olhar para a recompensa. Isso não é o problema. O problema é a decisão que você toma e a palavra que você usa contra o seu problema. Ele não falou assim, eu vou ir contra esse inimigo. Mas ele falou, quem é esse incircunciso filisteu que fala contra o exército do Deus vivo? Então ele tomou a decisão. A decisão foi dele.
Só que ele colocou Deus no problema também. Ele não foi sozinho. Ele não teve... Ele observou e percebeu que ele era apenas um menino de 14 anos de idade. Ele não poderia contra aquele gigante. De jeito nenhum. Mas quando ele colocou Deus no problema, Deus, como sócio dele, entrou no problema com ele. E porque ele tomou a decisão de coragem e de chamar Deus para o negócio, aí o negócio não teria como dar errado. E foi a história que você já conhece. Pegou uma pedrinha, tacou na testa do gigante, o gigante caiu, ele foi lá, pegou a própria espada do gigante e decepou a cabeça do gigante. Então, você precisa tomar a decisão de coragem. Aquela decisão que ninguém tem coragem de tomar, você precisa tomar. Se você tomar essa decisão, você vai ser reconhecido, você vai ser transformado, a sua história vai ser transformada, mas não é Deus que está transformando. É a sua decisão. A pergunta é, você tem coragem? Você confia em si próprio a ponto de confiar em Deus para tomar uma decisão tão absurda como essa? Observe, era fora da lógica, completamente fora da lógica. Davi, um menino de 14 anos, talvez ele teria 1,60 m na época, 14 anos, gente, ele era pequenininho. Agora o gigante não, tinha 2,70 m de altura, ele era mais alto que uma porta, 60 centímetros mais alto do que uma porta. Era ilógico. Davi era um pastorzinho de ovelhas, o gigante era um guerreiro de muitos anos. Já tinha muito sangue na mão. Aquela espada daquele guerreiro já tinha arrancado muito sangue de muita gente. E Davizinho era apenas um menino, um pastorzinho de ovelha. Mas ele teve coragem. E você tem coragem? Você confia em si próprio a ponto de confiar em Deus? É difícil confiar em Deus, porque antes a gente tem que confiar na gente. A gente tem que confiar na decisão que a gente está tomando, de confiar em Deus. Parece complexo, né? Parece difícil de entender. Mas não tem dificuldade nenhuma. É bem simples. Confie mais em você a ponto de confiar em Deus. Vai ter momento que você vai olhar e vai parecer um ateu. Essa é a verdade. Tem momentos da vida da gente que a gente pensa que a gente é ateu. Que a gente não consegue... Ah, Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo, Deus está em silêncio, Deus não fala comigo. Essa é a verdade da vida. Mas é nesse momento que você precisa ser confiante em você, a ponto de confiar no que Deus está fazendo. Porque se Deus está em silêncio, é porque Ele confia em você. Porque se Ele não confiasse, Ele ficaria falando assim, filho, não atravessa a rua não. Filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, filho, não faz aquele outro. Por quê? Porque Ele saberia que não pode confiar o suficiente em você. Agora, se Ele não está falando nada, é porque Ele confia em você. Ele confia em você e você não está conseguindo confiar em você. Como pode essas coisas, né? Ainda bem que Ele existe, então. E ainda bem que Ele resolveu me trazer aqui para te dar essa palavra. Não sei o momento que você está assistindo, mas se essa palavra chegou até você, não deixa morrer em você. Já encaminhe para pelo menos 2 pessoas aí que estão precisando de uma palavra de coragem. Uma palavra de encorajamento. Porque você não está sozinho. Não é só você que sente medo, não é só você que está ansioso, não é só você que pensa que está parado na vida. Tem mais gente precisando, então não seja egoísta. Encaminha essa palavra para alguém. E já comenta aqui embaixo, ó, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E eu declaro na sua vida que você, a partir de hoje, vai ter coragem. A partir de hoje, você vai confiar em você o suficiente, a ponto de confiar no seu Deus. E a partir do momento que você tomar essa decisão, Ele vai pegar na sua mão e vai te chamar de sócio. E vai falar, o que você falar que vai acontecer, vai acontecer. Porque se a gente parar para observar a história de Elias, por exemplo, a gente não vê Deus falando para Elias dar para Acabe a palavra de que não ia chover por 3 anos, ou que não ia chover até segunda ordem. A gente não vê Deus falando. Foi Elias que matou no peito e falou assim, ó, é o seguinte, não vai chover, Acabe. Só depois da minha ordem que vai chover. Deus não falou nada para Elias, mano. Entende? A gente tem que ser corajoso para confiar em Deus e para a gente determinar aquilo que vai acontecer. A mesma coisa Davi. A gente não vê o próprio Deus falando para Davi, Davi, vai lá e encara o gigante. Não, a gente vê Davi tomando uma decisão
E a partir do momento que ele toma a decisão, Deus pega na mão dele e fala assim, eu sou seu sócio nessa guerra. Vamos que eu tô junto com você. Vamos, Elias, pode se esconder lá que eu vou mandar alimento. Pode se esconder lá no Ribeiro de Querite, porque lá você vai ter água e os corvos vão levar alimento para você. A partir do momento que Davi falou, quem que é esse incircunciso filisteu que tenta contra o exército dos Deus dos exércitos? A partir desse momento, acho que Deus olhou para Davizinho e falou assim, caraca, que é isso, hein, Davizinho? Nem eu achei que você era capaz disso. Vai saber, né, o que passou na cabeça de Deus. Mas a partir do momento que Deus viu aquela atitude linda de um garoto de 14 anos, aquela coragem, aquela confiança, aquela fé no Deus vivo, aí Deus falou assim, eu tô com você nessa. E nós vai junto, até depois do fim. E até hoje, na genealogia de Jesus, só uma pessoa é chamada de Rei Davi. Todos os outros são chamados apenas pelo primeiro nome. Essa é a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e aí Jessé gerou o rei Davi. É o único. Por quê? Por causa de uma decisão. Então você está a apenas uma decisão de mudar completamente a sua história. A pergunta é, você vai tomar essa decisão hoje? Tome a decisão de confiar, de acreditar e de quebrar tudo que precisar quebrar e de fazer tudo que precisar fazer para ir na direção dos teus projetos, dos teus objetivos e dos objetivos que Deus plantou no seu coração. Fechou? Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui nesse canal. Todos os dias eu vou trazer vídeos como esse, diretos e pontuais ao seu coração nesse canal. Já se inscreve aqui para você não perder, ativa o sininho, comenta aí se fez sentido essa palavra para você e manda para pelo menos 2 pessoas. Não seja egoísta. Não é só você que está sofrendo.